E eu achei bonita a conversa de Deus, entendeu? Achei super joia. A chuva chove no molhado. E chove uma vez, chove duas vezes, até que a terra responda. Amém? Aleluia. Então eu creio que nós vamos falar uma coisa que você já conhece, mas que eu creio que é de Deus para o seu coração e para o meu coração. Amém? Muito obrigado, Senhor, por esse período que nós tivemos de ministrar ao teu coração. Obrigado, Senhor, porque nós temos visto o mover do Senhor através do louvor e adoração nesta igreja. E nós cremos que o louvor liberta, que a adoração traz o céu na nossa vida. E obrigado pela tua presença, porque o Senhor derramou sobre nós agora. Oramos ainda, Senhor, que conforme já foi orado, que o Senhor fale conosco. Usa a minha vida, Senhor, tão somente me usa para glorificar o teu nome. Fala conosco, abre o nosso ouvido, o nosso coração, e que a gente possa sair daqui do jeito que o Senhor planejou para nós. Eu oro isso no nome de Jesus. Amém. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre 3 personagens que eu e você já conhecemos. E o nome da minha mensagem, se você puder entender, tem quem são os Josés, quem são as Estérs, estão gostando? Que não tem botando plural. E os Daniels de hoje. Eu não achei outro jeito de falar. São Joséses, não é. Estérses, não é. Josés, Estérs e Daniels. Quem são esses? O texto que o Senhor me deu é um texto que está em 1 Coríntios 1, 28. Tem várias versões. Mas eu gostei da versão que diz o seguinte: ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Essa é a versão da Bíblia King James atualizada em português. Bom, conforme eu falei para vocês, nós vamos falar de 3 personagens da nossa história. A maioria de nós conhece a história do José, a história da Esther, a história do Daniel. Eu vou dar rapidamente um pano de fundo. Quem era José? Órfão de mãe, mimado pelo pai, era o trazedor de notícia, de fofoca, então ele dava o serviço para o pai do que os irmãos estavam fazendo. Então, para os irmãos, ele era o fofoqueiro do pedaço e era, por causa disso, odiado pelos seus irmãos. Quem era Esther? Também órfã, levada cativa para uma cultura e um povo que não era o seu. E foi criada por seu primo, porque ela não tinha ninguém mais na história dela. Quem foi Daniel? Jovem, levado cativo para a Babilônia, cujo país era um país de povo corrupto e idólatra. Esse era o pano de fundo da história deles. Se a gente olha do ponto de vista humano, a história deles não tinha nada de bom nesse aspecto. O final, quando você olha lendo pelo que você está vendo aqui, não era otimista. Não era otimista. Por quê? O olho humano só podia ver aquilo que estava na frente, à nossa vista. Outra coisa interessante é que eles foram tirados ainda muito jovens. Eu estava pesquisando um pouquinho, a maioria deles era adolescente, não tem uma idade certa, exceto para o José, que fala que tinha 17 anos. Eles foram tirados do meio do seu povo, da sua cultura, das coisas que eles... Muito jovens. A Esther, provavelmente, ela nasceu no cativeiro. E na fase da vida deles, em que eles mais precisavam de uma influência saudável, de uma influência boa, eles estavam vivendo experiências traumáticas que marcaram a vida deles de uma maneira muito interessante. E ouvindo tudo isso, quando a gente compara os nossos adolescentes de hoje, os nossos filhos, a gente procura cercá-los do maior cuidado possível, certo? Cuidar bem deles, tratar bem deles, por quê? Porque nós queremos plantar neles uma semente que, quando eles estiverem expostos ao mundo, eles saibam recorrer daqueles recursos que nós colocamos neles para usarem. E eles não tiveram muito isso, especialmente José e Daniel. Então, humanamente falando, a história deles, as horas desses 3, não tinha um final feliz. O que é que a gente poderia esperar? Primeiro, de um jovem de 17 anos, mimado pelo pai, odiado por seus irmãos. Era tão odiado que os irmãos tentaram tirar a vida dele. Aí um mais misericordioso falou, não vamos fazer essa besteira, não. Então, por uma alternativa menos melhor, menos boa, o que eles fizeram? Venderam como escravos. Além disso, dessa parte triste, ele foi assediado sexualmente, acusado falsamente, preso injustamente. Esse era José. A outra, a órfã, anônima, provavelmente nascida no cativeiro da Pérsia. E eu fiquei pensando na história da Esther. A Esther era uma menininha sem pai, sem mãe, um primo que tomava conta. Eu pensei, gente, eu acho que o destino dela era ser casada com um judeu mais velho
e orar que nem louca para ter um molequinho, para ser considerada digna. Porque se esse era o papel da mulher naquela época. Essa era a Esther. O que ela tinha à vista dela? Nada, praticamente. A história de Daniel, um jovem, variando na idade de 14 a 16 anos, levado cativo para a Babilônia. Lá, ele passou por uma lavagem cerebral. E a ideia era, o nome dele foi trocado, ou seja, aquilo que nos identifica foi trocado. Com a ideia era o quê? Fazer uma lavagem para a fonte de identidade, de pertencimento dele fosse tirada dele, e ele não era mais nada. Aí eles poderiam plantar o que eles quisessem na mente e na vida do Daniel. Ele foi trocado, o nome dele foi trocado com a finalidade de apagar a identidade pessoal e espiritual dele. Os nomes que eles receberam eram o nome de deuses babilônicos. Olhando do ponto de vista humano, o que a gente poderia esperar? Todos três, tanto José, quanto Esther, quanto Daniel, eles poderiam ter sido desfigurados pelo lugar, pelas provações, pelos desafios espirituais e morais que enfrentaram. Mas quando a gente lê o final da história, a gente vê que nada disso aconteceu. Usando aqui o tema da série de pregações que o Miguel pregou, eu escrevi aqui, eles estavam determinados a virar a mesa das suas circunstâncias, pelo simples fato de olhar a sua situação pelo jeito de Deus, pelo óculos de Deus. E por causa disso, o final foi diferente. Quais são algumas lições que eles nos deixaram? Primeiro, como é que eles se comportaram e foram usados na sua geração? Eu sempre falei para Deus, eu quero viver, Senhor, ao ponto de ver algumas coisas da Tua palavra acontecendo. E eu estou tão feliz porque eu estou sendo testemunha dessas coisas. E eu falei para Deus, eu quero viver de uma maneira que eu possa marcar a minha geração, não por causa de mim, vocês vão entender isso, mas por causa da Tua presença na minha vida. E eu acho que isso que deve ser o nosso alvo. Eu acredito no meu coração, que era isso que estava no coração deles. Como é que José se comportou com tudo aquilo que ele passou? Ele se tornou um instrumento de salvação de povos e também instrumento de reconciliação. Nós vemos que o ódio, o desprezo, a traição, o abandono foram os ingredientes que Deus usou para formar o caráter de José e assim prepará-lo para o propósito que Deus tinha com ele na sua geração. Ele não passou em branco. O que eu aprendi nesse texto é o seguinte, que tudo aquilo que aconteceu com José não era por causa dele. Essa história toda não era sobre José. Era sobre a vontade soberana de Deus. A sua fidelidade e o desejo de usar os que não são para demonstrar o seu poder. Aleluia. Eu fico pensando que às vezes o irmão olha torto, o dinheiro quebra, o homem manda embora, me maltrata, e eu fico todo injuriado. E eu não paro para pensar que quando eu estou sendo alvo dessas coisas, Deus está usando isso para forjar o meu caráter e me tornar a Cristina que Ele quer que eu seja. Aleluia. Olha as circunstâncias pelas quais você está passando do outro jeito. Vira o lado. Porque o meu jeito é limitado. Amém? Então, a coisa toda não era sobre José. O que é que José nos ensina? Ele nos ensina que Deus está sempre certo. Que Deus está sempre certo, mesmo quando as circunstâncias falam diferente. Não perca a confiança em Deus porque a coisa quebrou. Porque o carro quebrou, porque o emprego acabou, porque o marido foi embora, porque a mulher traiu. Não perca, porque não foi Deus quem fez isso. Eu quero que você entenda, irmãos, que não é por causa de você, não é por causa de mim. O diabo tem interesse de atacar o Deus a quem você serve. Ele quer afetar o testemunho que você tem para dar com a sua reação. Ele quer dizer, olha, o Deus que você serve não presta. É isso que ele quer fazer. Ele não está muito interessado com você. Ele está interessado em dizer que Deus, aquilo que Ele fez, não é. E eu sei, e você também sabe, que Deus tem o poder de nos manter fiéis no meio da situação difícil. Amém? O que é que José nos ensina? Ele fala o seguinte, Gênesis 50, 20. Vocês bem intentaram o mal contra mim. Falando com os irmãos deles depois da reconciliação. Porém, Deus tornou em bem para fazer o que se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande.
Você já parou para pensar, irmão, que você esteja no meio de uma grande tribulação? Não é por causa de você, mas é por causa daquilo que Deus quer demonstrar através do seu comportamento durante a tribulação? Ele está esperando que você se comporte do jeito dele para no final, aleluia, você poder dizer, olha, tudo que vocês tentaram fazer de mal para mim resultou em glória para o nome do Deus a quem eu sirvo. Esse é o jeito de derrotar o diabo, amém? Uma pergunta, como é que você se sente hoje? Você se sente como um José? Ótimo. É um bom lugar para Deus trabalhar em sua vida, amém? Esther, como é que ela se comportou? No final da história, ela tornou-se um instrumento de salvação da nação de onde veio Jesus. Já parou para pensar se Esther falou, quer saber essa história não é comigo? Não. Pode destruir o povo todo. Deus ia achar um jeito de cumprir a palavra dele. Mas ela ia perder a oportunidade de ser um instrumento de Deus na geração dela. Sua origem, sua orfandade, fez com que pudesse entender o sofrimento e a discriminação pelo qual o seu povo passava. Uma outra característica, sua obediência ao primo, a Mardoqueu, foi um instrumento para que ela entendesse o seu lugar na história e tomasse a posição que ela deveria tomar. Você já parou para pensar, irmão, que às vezes nós perdemos a bênção porque nós saímos da posição onde Deus quer que a gente esteja? Você acha que Deus não está atento ao seu sofrimento? Você acha que Deus não sabe o que está acontecendo com você? Ele sabe. E Ele está esperando que você fale, aguenta as pontas aí, minha filha, porque eu não parei, eu não acabei a minha obra na sua vida. Não saia do lugar onde Deus te colocou. Fica aí. Espere em Deus, porque a vitória vem. Aleluia. A Esther discerniu o tempo de Deus para ela. E ela agiu de acordo. A Esther, e o Mardoqueu fala assim para ela, ó, Esther, não pensa você que você virou rainha aí não, e que agora está tudo certinho, porque o rei não sabe que você também é judia. Mas eu quero que você pense no seguinte, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Olhando para Esther, quem ia pensar que aquela órfã ia se tornar de órfã a rainha da Pérsia? O que a Esther nos ensina? Esther nos ensina que não é sobre nós e a nossa felicidade pessoal. Você já viu aqueles casos de povo que casa e fala assim, eu caso para ser feliz. Não é isso? O pessoal fala isso tudo. Eu caso para ser feliz. E o outro também, eu caso para ser feliz. Fica dois buscando a felicidade individual. Quando, na verdade, a individual, a felicidade está onde? Eu me preocupar em tornar feliz o outro e vice-versa. No nosso relacionamento com Deus, a minha preocupação maior não deve ser a minha felicidade. Porque o Deus a quem eu sirvo, Ele é fiel. Ele vai me fazer feliz. Mas a minha principal preocupação é estar do jeito que Deus quer que eu esteja, para que o nome dEle seja glorificado. E uma vez que eu fui criado para ser, para o louvor da glória de Deus, todas as vezes que Ele é glorificado através da minha vida, eu sou feliz. Eu sou feliz. É sobre Deus e a sua fidelidade de nos livrar na hora certa. E a hora certa, sem dúvida, é a dele, não a nossa. Quem é a Esther de hoje? Quem são as Esthers de hoje? Quem é que está entendendo? Eu estou aqui por causa de que, para esta hora eu estou aqui. E Daniel? Daniel tornou-se instrumento de Deus para dar testemunho a uma nação idólatra, demonstrando atrás dos seus atos de fidelidade a Deus, que existe só um Deus que deve ser adorado. Que existe só um Deus que pode livrar. Daniel nos ensina que não é sobre a nossa história, mas sobre a história que Deus quer escrever através das nossas vidas. É isso que Deus está nos ensinando. Quero fazer uma pergunta, falar para você, os leões estão te cercando? Você lembra a história do Daniel? Eu não vou contar, que a maioria de nós conhece. Os leões estão te cercando? Você está ficando sem saída? Aguenta as pontas aí, irmão. Aguenta as pontas aí, irmã. Sabe por quê? Porque um anjo está vindo para fechar a boca dos leões. O fogo está ardendo? Queimou tudo? Aguenta. Deus está mandando o quarto homem. Se Daniel tivesse se rendido, eu não poderia falar. Aleluia, eu não poderia dar testemunho de que Deus livrou enviando alguém para ser o instrumento de salvação de Daniel.
Esse testemunho não existiria. Você já parou para pensar, meu irmão, que se você desistir no meio do caminho, você vai interromper o processo de Deus na sua vida? Você vai perder o privilégio de sofrer por causa de Cristo. É privilégio. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. O fogo está ardendo? Aguenta as pontas. O quarto homem vai se apresentar na hora certa. E o seu cabelo não vai queimar. Aleluia! Alguns crentes hoje têm medo dessa geração. Está tudo trocado, mas Deus não trocou. O quarto homem está presente. Segura na mão dele. Fala, Deus, a barra pesou. Ninguém mais quer ser do teu jeito, mas eu quero. E Ele vai honrar a tua fidelidade. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Uma outra coisa que esses personagens nos ensinam, que como terminamos é que conta. Lembra do começo? Lembra do começo? O começo parecia não ser promissor, lembra? Eu estava lembrando de umas experiências que a gente viveu com a Caroline, e hoje eu fiquei vendo como vale a pena, irmãos. Como vale a pena você investir na vida do seu filho. Nós ensinamos a Carol que há coisas que não se pode comprometer na nossa vida. A nossa fé, o nosso serviço a Deus, a nossa adoração a Deus. Então, dava a hora que tinha que fazer o tal dos treinamentos dela, lá na sexta-feira. Tinha ensaio do louvor, ela não ficava. Não vou, o treinador queria morrer com ela. Olha, eu não posso, porque eu tenho que ter worship na minha igreja. E era uma luta. A gente trazia a menininha para o louvor. O que aconteceu? No começo discriminou, botou de castigo, mas eles foram vendo que todas as vezes que ela voltava para jogar, ela jogava era muito bem. E o time ganhava. Então, o que eles fizeram? Começaram a liberar a sexta-feira dela, porque eles sabiam que ela ia render. No final, eles não jogavam se ela não orasse com eles. Hoje eu recebi um testemunho de uma mãe aqui desta igreja, de uma outra menina, que também passou pelas suas lutas, que neste momento da vida dela, talvez, ela tenha motivos até para desistir das coisas de Deus. Mas o que ela faz? Ela vai lá, dá o testemunho dela. E hoje o time dela não faz nada se ela não orar com eles. Aleluia, eu dou graças a Deus por esses testemunhos de fidelidade numa geração que não é fiel. Pela coragem. Agora, de onde vem isso? Vem de uma vida de intimidade com o Senhor. Então, às vezes a gente não quer passar pela situação. O processo é difícil. Passar para coisa para aprender. Né? Mas eu quero que você aprenda uma coisa, irmãos. O seu comportamento no processo, o seu aprendizado durante as coisas, é o ingrediente que Deus está colocando e permitindo na sua vida. E ele é necessário para que o propósito de Deus seja cumprido e evidenciado através da sua vida e confirmado no seu ministério. Eu fico incomodada com irmãos que não quero servir a Deus e não tem compromisso com o Senhor. Não tem compromisso com a casa de Deus, não tem compromisso com a palavra de Deus, faz tudo, inverte as prioridades. Irmão, eu vou falar de novo que vocês têm escutado 1000 vezes aqui. Nenhum de nós veio aqui só para ganhar dinheiro. Filho de Deus não veio aqui só para ganhar dinheiro. Filho de Deus veio aqui para ser filho de Deus. Entendendo qual é a prioridade da vida dele. Dá a Deus o que é de Deus, e você vai ver o que ele vai dar para você, o que você precisa. Não tenha medo de ser fiel a Deus. Pastor, mas se eu não fizer isso, eu vou perder o emprego. Deus vai te dar o melhor que você vai perder. Entenda isso, irmãos. A gente tem que aprender essas lições. Deus não trouxe filho dele para ser escravo. Eu gosto de saber que eu sou livre. Irmãos, vocês têm noção o senso de liberdade que eu tenho na minha vida. Eu sou livre mesmo, em Cristo Jesus. Amém? Então, outra coisa importante que nós aprendemos, o caráter de Deus, na vida desses 3 personagens, ele foi forjado pela aprovação e na aprovação. Alguns ele não tirou durante a aprovação. A gente não vê a hora de sair, né, Pedro? A gente quer sair correndo, né? E Deus fala, aguenta as pontas aí, meu filho. A sua pressa indica que você não amadureceu ainda. E Deus me segura um pouco mais, eu fico na carne. Deus vai forjar o caráter dele em você
por causa das provações e durante a provação. Foi depois que o leão chegou, foi depois que o fogo foi aceso, é que Deus manifestou a presença dele. Está entendendo? Você acha que Deus não te ama? Isso que eu estou conversando com você aqui é tão somente demonstração do grande e tremendo amor de Deus. A gente precisa parar de ser míope. Eu vejo uma vida de andar com Deus míope, pequenininha. Olha com os olhos de Deus, o que é que Deus tem planejado para você. Se alinha com isso e espera que o Senhor vai cumprir a palavra dele. Ele não é nem eu nem você. Eu até notei aqui um pensamento que os que eram das Assembleias de Deus, ou que usavam... Nós. Esse hino falou demais ao meu coração. Eu estava fazendo a mensagem. O hino 126 da harpa cristã, ele é lindo, mas tem uma frase que me chamou demais. Diz assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Eu até peguei a letra aqui inteira. Se você tiver a oportunidade de ler, o testemunho por trás, esse hino nasceu de uma grande dor. E alguém falou assim: nós vamos desistir. O marido falou para a esposa: vamos desistir, vamos voltar, porque aqui, onde assim a gente não tem onde enterrar a nossa filha. E a esposa olhou para ele, a esposa do Gunnar Wingren olhou para ele e falou assim: vou orar. Foi para o quartinho dela orar. E lá veio esse cântico para ela. Olha, nós viemos aqui e o Senhor vai, apesar de o Senhor ter levado a nossa filha, aquilo para o qual o Senhor nos trouxe, nós vamos ficar para fazer. E ele entendeu que era Deus falando. Eu quero fazer uma pergunta para você, irmão. Quantos de nós estamos dispostos a ter esses momentos de visitação? Aleluia! E ouvir da parte de Deus palavras lindas, cantar para o Senhor coisas inefáveis no meio da tribulação. Eu acredito que essa irmã, quando teve essa experiência, a história não fala isso, mas eu quero crer assim, que eu acho que ela falou assim: quer saber? O que importa é Deus. E ela levantou a mão e começou a cantar para o Senhor. A circunstância mudou? Não, mas o melhor foi a visitação de Deus, foi tremenda. Irmã e irmão, Deus tem um propósito na sua vida. Escuta bem o que eu vou falar para você. Deixa Deus tirar a alegria da sua dor. Porque o que importa mesmo é o que Deus vai mostrar através de você. O segredo deles era reconhecer a presença de Deus no meio da provação. Alguns de nós saem murmurando. Às vezes a gente fala: Deus está contra mim. Não é isso que a gente fala? Eles entenderam que Deus não era inimigo deles. Reconhecer a soberania de Deus na circunstância. Eles sabiam que as provas eram maiores que eles, mas não era maior que o Deus a quem eles serviam. Eles entenderam também que não era sobre eles os problemas que estavam passando, mas sobre a inquestionável fidelidade e cuidado de Deus. Eles entenderam que a sua maior arma era a presença de Deus e a sua intimidade com o Todo-Poderoso. Você podia me perguntar: pastor, o que isso tem a ver comigo e você? Que conversa esquisita é essa? Eu creio que nós temos que aprender algumas coisas para finalizar. Nós temos que aprender a ver as nossas provações do mesmo jeito que Deus vê. O outro lado, o que é que está por trás? Qual é o propósito de Deus? Qual é o plano de Deus? Qual é o segredo de Deus nessa situação que eu estou vendo? Porque eu olho de uma forma limitada. Quem lembra do profeta Eliseu? Que depois que o servo dele de manhã vai preparar as coisas, ele levanta e olha lá, o exército assírio está em volta dele. E ele fica apavorado e fala: ô profeta, os assírios chegaram. Aí o Eliseu vai resolver conferir. E o que aconteceu? O Eliseu viu uma coisa diferente. E ele falou assim: Senhor, abre o olho dele para que ele veja. O que ele estava vendo? O servo viu o exército assírio. O profeta de Deus viu quem? O exército celestial. O olho do servo era limitado. O olho do profeta era estendido. Ele viu aquilo que Deus estava mostrando. Como é que você está vendo a sua situação, meu irmão? Com o seu olho? Você já perguntou: Deus, quem são os anjos que o Senhor enviou aqui para me proteger? Você está entendendo o que eu estou falando? Quem são os anjos que Deus enviou?
Outra coisa, leia os seus momentos com os óculos de Deus. Pela ótica de Deus, como é que Deus vê. Leia as suas experiências com o dicionário de Deus. O sofrimento no dicionário de Deus é sinônimo de sementes de crescimento e não de derrota. Estou derrotado, irmão, estou num sofrimento. Deus está vendo assim? As lágrimas solitárias que você tem de noite, que ninguém vê, que você não conta para ninguém, no dicionário de Deus, é sinônimo de rendição e não de momentos vazios e angustiosos. O conflito por os quais você passa, conflito no seu casamento, a perda de um ente querido, a mudança do país, no dicionário de Deus, são sinônimos de pedras no alicerce que fundamentarão o seu ministério aonde você for. Irmã, volta para o Brasil. Volta para onde você veio. Mas não leva só dinheiro, não. Em nome de Jesus eu peço para você. Leva aquilo que Deus veio te ensinar enquanto você está vivendo nessa terra. Leva o que Deus está plantando e fazendo na sua vida. Porque o seu dinheiro vai acabar. Agora a sua experiência de fé, de crescimento com o Senhor, vai trazer frutos. E é isso que Deus está esperando de mim e de você. Amém? Lembre-se de uma coisa. Qualquer que sejam as circunstâncias, Deus cuida de nós. Ontem nós cantamos esse cântico. E a verdade é simples. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. E esse cuidado me dá uma alegria, me dá um conforto. Eu me sinto literalmente nos braços do Pai. Amém? Eu quero terminar dizendo o seguinte, como filhos e filhas de Deus, nós temos que aprender uma verdade, é Deus que escreve a nossa história. O que está acontecendo com você, o que aconteceu não te define. O que define você é aquilo que Deus está escrevendo a seu respeito. E não termina o livro antes da hora. Leia até o final. Fica para ver o final. Amém? E eu estou convencido de uma outra verdade. Que hoje, Deus levanta Josés, Esters e Daniels para serem instrumentos de restauração. Com uma mensagem de comportamento de fidelidade a Deus que vai glorificá-lo para sempre. Eu quero fazer uma pergunta para terminar. Quantos de vocês querem se levantar e serem chamados de Josés, Esters e Daniels desta geração? Que Deus te abençoe. Amém.